Vamos falar sobre policiais que estão nas ruas para encontrar o homem que mandou sequestrar e matar o barbeiro Rogério. Lembra deste caso? Nós demos aqui no Alô Você imagens no dia que ele foi capturado. A polícia encontrou a sacola que ele carregava, um celular de um dos suspeitos. Muito bem. Cássio Rodrigo Benedito é um ex-presidiário que esperou mais de 10 anos para vingar do barbeiro. Por quê? Porque, de acordo com a investigação, o barbeiro teve... Olha só. Esse aqui é o Cássio. Ele ficou sabendo o seguinte, que o Anderson teve um relacionamento com a esposa dele na época que ele estava preso, uma namorada do criminoso. Aí ele falou, vai ter volta. Eu estou privado da minha liberdade, mas eu vou me vingar. Olha quantos anos ele esperou. E aí esses outros dois aqui, ó, Júlio César Alves e o Silvio Alves, os dois foram presos. De acordo com a polícia, participaram, inclusive, daquele sequestro. Porque inicialmente foi um sequestro. Depois ele foi levado para sentença de morte, né, Yuri? Vou te dizer uma coisa, que reviravolta, a família não fazia ideia. Mas eu lembro, Yuri, que em uma das entrevistas com um dos familiares, um familiar chegou a dar uma entrevista pra gente, se não me engano, o irmão do barbeiro, falando o seguinte, ele tinha uma rixa antiga, mas a gente não acredita que tenha sido isso. Será que já era essa briga? Esse envolvimento que o barbeiro teve com essa namorada de um cara que estava preso, é uma situação que ainda precisa de muito esclarecimento, né, Yuri? Precisa de esclarecimento e você muito bem disse, Dani, nos primeiros depoimentos dos familiares, eles não acreditavam que algo lá do passado pudesse ter influenciado nessa situação de agora. Como você muito bem disse, o Cássio Benedito, ele é um ex-presidiário, teria pegado toda essa situação que aconteceu há tanto tempo e quando ele ganhou a liberdade, ele uniu esses amigos aí dele, o Júlio César e o Silvio, para fazer esse sequestro, esse arrebatamento, no momento em que o Rogério, conhecido como Tchaquinha, ali na área central de Ferraz de Vasconcelos, ele estava saindo então do salão e é surpreendido por esses homens. Dani, a polícia só conseguiu chegar à identificação deles, segundo as informações do delegado responsável, porque eles acabaram deixando um celular cair ali no local e foi através desse celular que as investigações começaram. Então eles chegaram a esses homens, fizeram uma primeira prisão e logo de início eles já apontaram onde estaria o corpo do Rogério. Foram mais de 2 semanas de busca por esse cabeleireiro tão querido ali nessa área central de Ferraz de Vasconcelos e todo mundo não imaginava o que poderia ter acontecido. Só após então a prisão desses homens que eles conseguiram então fazer de fato essa reconstituição e entender a dinâmica do crime. Mas o Cássio Benedito, que seria o mandante de tudo isso, Dani, ele continua foragido. Júlio César e o Silvio, eles já foram presos. Portanto, a família, e também os policiais, as nossas fontes, eles acreditam até mesmo que o Cássio possa estar em Ferraz de Vasconcelos. Então, se alguém estiver assistindo nesse momento, o nosso Alô Você pode contribuir com o trabalho da polícia, trazendo essas informações. E vou dizer, hein, Yuri, quanto tempo este homem esperou para, de fato, cumprir com a promessa. Porque o Rogério já foi, então, ameaçado há muito tempo. E a gente sabe, infelizmente, Yuri, quem nos acompanha, se envolver com mulher de bandido, essas são imagens do local onde esses suspeitos que foram presos, Yuri, só confirma pra gente, foram eles que indicaram pra polícia onde o corpo do Rogério estava, a polícia chegou, acabou localizando o corpo nessa cova que a gente está acompanhando aqui nas imagens, Yuri? Exatamente, Dani, porque com a identificação desse celular, porque no momento em que eles fazem o arrebatamento do Rogério, quando ele saía ali do salão, o celular cai, fica caído ali, porque eles entram em luta corporal. O Rogério não queria entrar nesse veículo, porque certamente ele sabia, e existem relatos que já faziam uns 2 dias que o Rogério estava diferente, certamente já estava recebendo essas ameaças, e foi por meio desse celular que eles chegaram num desses envolvidos, desse trio, ele acabou indicando onde o corpo do Rogério estava,
e a polícia foi direto nessa cova rasa. Rogério foi enterrado numa cova que fica atrás de uma escola ali em Ferraz de Vasconcelos, Dani. Que história. Agora eu vou dizer, né? Deveria ter feito o quê? Deveria ter avisado a família. Deveria ter falado, olha, o fulano tá me ameaçando, ele voltou a me ameaçar, tá fora da cadeia. Eu preciso de proteção. Mas, às vezes, a pessoa também não acredita, né, que o pior vai acontecer. Então, se você tiver qualquer informação que leve a polícia até o Cássio Rodrigo Benedito, que tem ali uma extensa ficha criminal, possivelmente, é foragido da justiça e agora foragido, porque de acordo com a polícia foi o mandante, né? E eu vou dizer até o executor, né? Ele deve ter participado, inclusive, o Rogério deve ter sido, infelizmente, né, meus companheiros de bancada, ele deve ter sido espancado, deve ter sido uma morte muito cruel, porque a gente sabe que bandido numa situação dessa não tem dó nem piedade. Obrigada, Yuri, pelas suas informações.